Existe uma pergunta que atravessa gerações. Deus escolhe os governantes ou o povo escolhe? A resposta está na Bíblia e é bem clara e revela algo que muitos ainda não compreenderam. Porque existem momentos em que Deus estabelece reis para cumprir apenas os seus propósitos, mas existem momentos em que Deus permite que uma nação escolha caminhos e depois experimentem as consequências dessas escolhas. E talvez a maior pergunta não seja quem está sentado na cadeira ou no trono, mas o que está acontecendo com a mentalidade de um povo. Daniel capítulo 2, versículo 21, declara que Deus ele muda os tempos e as estações e remove reis e estabelece reis. Esse texto mostra a soberania de Deus. Nenhum governo está acima da autoridade do Senhor. Nenhum líder chega ao poder sem que Deus continue tendo o controle soberano da sua vida. Mas agora precisamos entender um texto que parece contradizer Daniel. Lá em Oséias capítulo 8, versículo 4, Deus declara: eles estabeleceram reis, mas não por mim, constituíram príncipes e eu não soube. Será que Deus não sabia? Será que Deus perdeu o controle? De maneira nenhuma. O problema aqui não é a falta de conhecimento de Deus. Negativo. Deus conhece tudo. O significado é: eles escolheram líderes sem buscar a vontade de Deus, sem consultar o Senhor e sem aprovação dele. Era uma escolha feita pela vontade humana, pelos interesses humanos, deixando Deus de lado. E isso fica ainda mais claro em 1º livro de Samuel, capítulo 8. Israel olha para as outras nações e diz: queremos um rei sobre nós. O problema não era simplesmente querer um rei. O problema era rejeitar o governo de Deus para seguir o padrão das outras nações. Deus alerta Samuel sobre as consequências daquela escolha, mas o povo insiste. O povo teimoso, né? E Deus permite aqui está uma grande revelação. Nem tudo aquilo que Deus permite significa que era a vontade perfeita de Deus. Pegou? Às vezes, Deus permite uma escolha para que o homem entenda as consequências de andar longe da direção de Deus. Em Romanos 13 nos ensina que toda autoridade está debaixo da permissão de Deus. Isso não significa que Deus aprova todos os atos de um governo, mas significa que nenhum governo escapa do julgamento e da soberania do Senhor. A grande lição aqui é: antes de Deus mudar uma nação, muitas vezes ele quer transformar a mentalidade de uma nação. Uma sociedade não é redefinida apenas pelos seus governantes, mas também pelos valores que ela escolhe seguir. Isso aqui é muito forte. Mas fica uma pergunta: se Deus permite que uma nação tenha líderes segundo suas escolhas, isso significa que todo governante que chega ao poder foi colocado por Deus como provação? Deixa no comentário. Será que existe diferença entre a vontade de Deus, a permissão de Deus e a consequência das suas escolhas humanas? Deixa também no comentário. Essa resposta nós vamos aprofundar no próximo episódio. Porque às vezes a pergunta não é por que Deus deixou isso acontecer. A pergunta é o que Deus está revelando através disso. E que Deus abençoe.